Aí, gurizada, vamos lá, ao vivo. Eu sempre gosto de esperar a primeira pessoa entrar para ver se o som tá bom, senão depois a gente começa a falar um monte e o som tá zoado. Aí, tudo bem? O pessoal começou a entrar já. Se alguém puder me avisar aí se o som tá bom, já fica ótimo. Então, seguindo os assuntos das lives, a gente estava falando sobre dor na lombar aí na outra vez, na última live, hérnias de disco, etc. E, Matheus Morgavi, Fran. Olá, tudo bem? A Fran foi minha colega na PUC, na graduação, graduou 1 ano depois de mim. A gente fez várias disciplinas juntos e acabamos ficando amigos, dois atletas na época, então fechava direitinho. E eu graduei e fui trabalhar com a parte de reabilitação mais voltada com pesos e performance esportiva. E a Fran foi trabalhar com Pilates e faz bastante também parte de reabilitação, fortalecimento, enfim. E tem a academia dela de Pilates lá em Porto Alegre, a More Balance, e é atleta de jiu-jitsu. Então, professora, empreendedora, empresária, trabalha com Pilates e atleta. Então, currículo bem completo, assim, para ajudar a gente. Então, Fran, fala um pouquinho aí pra gente, graduação, história profissional, como é que foi. Pois então, eu iniciei no Pilates, né, fazendo aulas, né, de Pilates para reabilitar o meu joelho, que eu tive uma lesão no retináculo, né, lutando jiu-jitsu, eu tava no treino, tive essa lesão e fiz algumas aulas de Pilates e me recuperei muito bem com Pilates, eu nem conhecia, eu tava no meio da graduação, trabalhava com criança, fazia licenciatura, né, depois que eu fiz o bacharelado. E vi que ali tinha algo diferente que fazia a gente movimentar o corpo de uma forma de que tu conseguiria achar o centro dele, né, o equilíbrio. E com esse equilíbrio do corpo, o meu joelho ele acabou melhorando muito. E depois eu fui estudando mais a fundo, né? E acabei conseguindo um estágio no Pilates, fiz estágio, né? E vou abrir a minha academia, né? E achei, vai ser super, né, fácil, vamos trabalhar ali e vai dar tudo certo. Só que caí meio de paraquedas no mundo dos fisioterapeutas, né? Que a maioria das pessoas que têm estúdios de Pilates são fisioterapeutas, né? E eu sou formada em educação física. Bem desacreditada, assim, ninguém, da educação física eu não faço com ela. Os médicos mandavam, se não é fisioterapeuta, eu não faço pilates com ela. Ah, as pessoas acham que o Pilates ele é muito uma questão de reabilitação e ele é muito mais que uma reabilitação. Ele é fortalecimento, ele é puro core, ele é equilíbrio ali. Tu botando o teu corpo no centro do equilíbrio, tu consegue melhorar muito os teus movimentos. Melhorou muito meu jiu-jitsu, alta performance, né? E não tinha nada a ver, depois que eu me recuperei da lesão, não tinha mais nada a ver com a questão da lesão. Sem Com a contar que a melhora, galera né? não leva em consideração que Pilates é uma força absurda com estabilização em grande amplitude, né? Sim, Que é, sim. cara, quem diz que Pilates é fácil é porque nunca Os fez. exercícios, eles vão desde o nível iniciante até o avançado, né? Para te conseguir fazer um exercício aéreo, tu tem que ter muito core, não só alongamento, né? Não adianta tu te jogar para trás porque tu alonga bem se tu não vai conseguir subir o abdômen lá, né? E isso é uma coisa que as pessoas pensam muito, né, do Pilates, que ele é só acrobacia ou só alongamento. Não, ele é muita força, os meus alunos podem dizer isso, né? Só a pessoa indo progredindo e treinando, né? Que é a mesma coisa que a musculação. A galera vai e, na verdade, não treina, né? Quando a pessoa é puxada, orientada, ela tem uma progressão, o nível de exigência do Pilates é bem alto. E é um mercado que está crescendo muito, gente. Eu recomendo. Olha, eu mesma não. Eu entrei acreditando no meu serviço. Eu sabia que ia dar certo, mas eu tô com 1 ano e 6 meses de estúdio e os horários da tarde e noite são horários lotados. Eu nunca imaginei que eu teria isso em 2 anos de graduação, né? Porque agora faz 2 anos que eu me formei.
Em 1 ano e meio, o estúdio lotado, as pessoas estão procurando qualidade de vida, elas estão procurando alongamento, vale muito a pena entrar no mercado de Pilates. Chega a estar saturado de pessoas no meu estúdio. Se tivesse mais estúdios na região, ali onde eu moro, que é no Morro Santana, as pessoas iam conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor, porque eu tinha vários alunos com muitas dores inimagináveis e eu não sou especialista em joelho, especialista em hérnia, especialista em ombros. Eu sou especialista do corpo, do movimento. Então, eu trabalho o movimento do corpo e ele acaba melhorando tudo isso. É um mercado extremamente bom para o profissional de educação física entrar e eu vejo pouquíssimas pessoas em educação física nesse mercado. E um detalhe, assim, bem interessante, assim, muito relevante, na verdade, para essa história toda ela abriu o estúdio dela no meio da pandemia. Ela começou a organizar, eu lembro dela postando lá a sala com um monte de caixa fechada, pensando, e agora? Preguiça de montar aqui porque tá no meio da pandemia e não dá nem para começar a dar aula já, porque acabou de começar um lockdown. Então foi um negócio, assim, E, desafiador. e o Pilates ajudou muito com o pós-Covid, gente. Pós-Covid, assim, ó, a respiração que a gente trabalha ali no Pilates, as pessoas melhoraram muito mesmo. Foi incrível, assim, de se ver. Até fiquei bem surpreendida, assim. Achei que ia demorar coisas de 1 ano para a pessoa conseguir ter uma respiração mais tranquila e em 1, 2 meses elas já estavam respirando bem. Claro que no início eles não conseguiam fazer a aula completa, né? Eles faziam aula com um tempo menor, mas depois eles foram aumentando, aumentando, e em 2 meses eles já estavam super bem. Coisa que em outros exercícios, academia, até mesmo do treinamento físico, que tu corrige mais ali a questão postural, o exercício em si, e tu não cuida tanto da respiração da pessoa quanto no Pilates. O Pilates é pura respiração. É um mercado muito bom, principalmente agora para o pós-Covid. E assim, ela faz um tempo já agora que tu tá fazendo boa parte da tua preparação basicamente com Pilates, né? Teve um tempo que tu tava treinando com peso e depois tu foi fazendo ênfase muito mais no Pilates do que com peso, né? Sim, porque no jiu-jitsu eu tenho muitas lesões, né? Então, ali no Pilates eu consigo atingir, claro que não uma questão de hipertrofia, né? Nunca, porque os pesos eles não nem se comparam aos pesos de academia. Mas eu consigo variar muito as molas, né? Para elas me ajudarem ou o meu corpo subir sozinho. E como eu tive uma lesão de costela, tive lesão no tornozelo, então toda a minha reabilitação ali pro alívio das minhas dores foi ali dentro do Pilates. Então, assim, a gente está falando de alguém que já estava treinando e competindo durante a faculdade, conseguiu se reabilitar e fazer as preparações ali através do Pilates, viu um resultado absurdo a ponto de trabalhar com isso. Durante esse período que ela resolveu fraturou a costela, eu até zoei contigo, e dói só quando respira, né? Ah, é Toda vez difícil. que inspira pelo nariz, parece que tá rasgando tudo, pressionando tudo de novo. Bem desagradável, né? Fratura de costela. E trocou o peso, tu fez um tempo ali, acho que foi de CrossFit, né, que tu tava Fiz fazendo, um tempo de CrossFit. e migrou pro Pilates e conseguiu manter performance, manter condicionamento com o Pilates e tá vindo competir já faz um tempo que tu tá basicamente com o Pilates, né? Sim, agora há pouco que eu consegui voltar para os pesos, né? Por causa da minha lesão do quadril, que foi uma lesão bem forte, né? Então eu tava só no Pilates, que era menos impacto, né? E eu consegui competir, né? Competi super bem. Mas agora eu já voltei pegando os pesos, porque é bem importante para quem faz jiu-jitsu, né? Quem faz esporte de impacto, tu fazer exercícios com peso, né? E reabilitar ali para alívio de dores com pilates. E lá dentro a gente consegue trabalhar com várias lesões, né? Eu tenho alunos com hérnia de disco, eu tenho alunos com desgastes de todos os níveis nos joelhos. Então, tudo a gente cuida para ver como que vai ser a progressão daquele aluno ali, para colocar mais mola, menos mola, deixar ele no iniciante, no intermediário, no avançado, o que que a gente vai fazer com ele. Eu não gosto de misturar
força com alongamento, né? Eu faço uma aula só de alongamento, porque como eu trabalho com pilates com aparelhos, ele trabalha muito o alongamento. Não tem como explicar sem mostrar, mas a mola, ela vai junto com o teu corpo, ela ajuda a empurrar. Então, se tu tá alongando aquele músculo e tu vai contrair ele, não vai ter o mesmo resultado, né? O comando do teu cérebro, ele tá ali trabalhando para alongar, uma série atrás da outra, alongando, respirando, soltando ar, e do nada tu vai fazer um exercício para contrair aquele músculo e tu vai acabar não tendo o resultado que tu poderia ter com uma aula toda de alongamento ou uma aula toda de força. A única coisa que eu misturo é alongamento com mobilidade com força. Claro que tem os alunos que estão voltando de lesões de joelhos, que daí a gente coloca mais força para estabilizar, estabilizou bem o joelho, daí a gente começa com os alongamentos. Depende da lesão que a pessoa teve, né? Hérnia de disco, por exemplo, a gente trabalha descomprimindo a hérnia e depois fortalecendo, né? E assim, para terem noção, tu 2018 foi campeã sul-americana. 2019 fui campeã, 2020 terceiro e 21 terceiro também. Então, E agora sábado tem o São Paulo Open, que eu estarei lá, voltando de uma lesão de costela, mês retrasado, e agora eu tô super bem, bem alongada, treinando força. Hoje fiz uns exercícios com o Matheus ali. A gente deu uma checada como bem é que tava. Levezinho, mas tô Os super padrões bem estão pra ótimos. quem teve uma lesão de costela, parece né? que lesionou. Agora tem umas alunas minhas também voltando de umas cirurgias de nódulos, né, nos seios, então agora elas estão alongando bem os braços também. Pilates é incrível, né, gente? Se eu for falar cada aluno que eu tenho ali com cada lesão que ele é surpreendente. É um trabalho, é uma técnica que tu consegue trabalhar de uma forma bem flexível em diversos objetivos, né? Eu acho isso muito legal no Pilates. O que eu mais gosto no Pilates é que eu consigo trabalhar a respiração com força ao mesmo tempo, porque quando a gente faz trabalho com peso, a gente trava muito, né? São poucos os exercícios com altas cargas, né? Com sobrecarga que a gente consegue trabalhar a respiração. Então, a maior parte das vezes a gente está em apneia. Ao longo do movimento inteiro, a gente respira entre repetições ou faz diversas repetições sem respirar. E no Pilates a gente consegue fazer esse trabalho, assim como a gente consegue fazer com a yoga e com a ginástica natural. Só que a diferença é que com o Pilates tu consegue aumentar a sobrecarga consideravelmente e tu consegue colocar mais força em grandes amplitudes ou forçar amplitudes maiores. Então, um trabalho que eu acho sempre muito legal. Já tive períodos de fazer Pilates, mas hoje em dia já faz aí uns 4 anos mais ou menos que eu não consigo fazer, tanto pela falta de tempo, quanto pelos objetivos aí opostos em termos de ganhar mais volume muscular e varia ali entre o powerlifting, o jiu-jitsu e o fisiculturismo, né? Mas é um trabalho que eu acho irado. Ô, Fran, deixa eu te fazer uma pergunta. O que fez você se destacar como profissional de educação física? Ali no Pilates, eu levei muito a educação física para dentro do Pilates, né? O meu curso eu fiz com uma fisioterapeuta, né? Porque os cursos, se forem ver por aí, os cursos de Pilates, olha, não vou dizer 100%, vou dizer 99% com fisioterapeutas. Mas eu via muito que o aluno não entendia o exercício fazendo uma repetição de 10. Ele fazia aquela uma repetição de 10 e vamos trocar o exercício, né? Que o Pilates, o tradicional, né? Principalmente o clássico, ele é assim. Faz uma de 10, uma de 20 e acabou aquele exercício e a gente vai trocar para outro. Principalmente rodízios de aparelhos, né? Que o pessoal gosta muito de fazer rodízio e trocando de aparelhos, né? E eu vi que as nossas séries que nós utilizamos dentro da educação física, 2 de 8, 3 de 8, 4 de 8, daí depende da priorização do aluno, como é que tu vai organizar, né? Ela se encaixava muito dentro do Pilates. Porque na primeira o aluno vê o exercício. Na segunda, ele entende o exercício. Na terceira, ele faz o exercício. Então eu via que na terceira o aluno conseguia respirar direitinho, soltar o ar no movimento e fazer aquele movimento bem correto.
ao invés de naquela primeira e única repetição que ele tinha para fazer, que ele fazia errado e só na próxima aula talvez a gente ia repetir aquele exercício. Então eu levei muitas coisas da educação física para dentro do Pilates que fez com que eu me destacasse. E também no final da aula a gente faz uma atenção ali com o aluno rapidinha, faz algum movimento nele que alivia a dor dele, um alongamento. Lá no meu estúdio a gente tem uma sequência, né, de finalização de aula, que é o momento nosso com o aluno que a gente vai ali e dá uma soltada nele. Se fez força, não empurra no alongamento. Se fez alongamento, a gente faz um alongamento no aluno no final. E isso é o que eles dizem que gostam muito, né? Principalmente o final da aula, que é aquele momento nosso de contato com eles. E essa questão da educação física, do número de séries que eu levei para dentro do Pilates. E hoje eles adoram, né? Que eles dizem, na terceira eu alonguei mais. Então, digamos que um destaque seu no seu método foi porque você conseguiu resolver bastante dores Sim, dos teve seus muito alunos. resultado, porque eu crio uma sequência de treino ali. Se ele tem uma lesão de joelho, que ele tá se recuperando, ou um desgaste de joelho muito alto, né, muito avançado, ele vai ter que fazer uma sequência de força que não doa o joelho dele, não trabalhe com impacto e muita amplitude também, dependendo de cada caso. Cada aluno no meu estúdio é individualizado, ele tem uma ficha e a gente faz a aula de acordo com o nível dele. Então ele tem que ter uma sequência de treino de fortalecimento que faça o músculo ficar cansado, que ele mostre que aquele músculo ali trabalhou. Não adianta ele ir para o Pilates e fazer o exercício ali e sair como se não tivesse feito nada. Então eu levo essa parte da educação física, do treinamento para dentro do Pilates, para ele ganhar uma estabilidade de joelho. Se ele ficar fazendo exercícios variados, aqui força, aqui alongamento, aqui força, aqui alongamento, troca aparelho, ele não vai ter uma sequência de força ali para fortalecer aquela região. Nenhuma consciência precisa do que ele tá fazendo, né? Não, o músculo nem vai dar tempo de pensar, né? Tu fez um exercício, tu trocou para um outro, como é que a musculatura vai pensar ali? Ele tem que ter uma sequência de exercícios para aquele joelho. A gente usa muito TheraBand também e direitinho, né? Tem que ser para cada nível de desgaste, tem onde botar TheraBand. A gente vai lá e coloca direitinho no joelho dele. Se tá com nível muito avançado, mais perto do joelho. Se tá com nível mais intermediário, ele vai descendo, as rotações de joelho. Tudo isso da educação física eu acabei incluindo no Pilates, que foi o que tornou diferencial, né? E isso é uma coisa que, inclusive, é um diferencial que não é só teu dentro do Pilates, que é um diferencial teu na vida, e é saber interpretar esses detalhes, né? E uma coisa que eu vivo batendo na tecla aqui nas lives, nos conteúdos, é que esses detalhes eles fazem toda a diferença do mundo. Por quê? Porque tem uma diferença absurda, por exemplo, de tensão entre tu botar mais próximo do joelho e tu botar mais próximo do tornozelo, uma mini band, por exemplo. A braço de resistência vai mudar muito. Então, esse tipo de estímulo muda muita coisa. Em termos de reabilitação, por exemplo, eu estava falando, tem que dar um estímulo que vá de fato exigir da musculatura. E a galera assim, mano, mas tu faz uma reabilitação de lombar, né, hérnia de disco com levantamento terra. Sim, tu precisa integrar o trabalho desses músculos, desses grupos musculares, e tu precisa dar um estímulo forte o suficiente Exatamente. da forma adequada no músculo-alvo, que no caso ali, glúteos máximos, glúteos médios, estabilizadores, né, ali, quadrado lombar e dores da coluna, de uma forma que eles trabalhem de como eles têm que trabalhar, ou seja, com o abdômen contraído e ênfase no movimento pelo glúteo, para dar o estímulo de força para o músculo se recuperar e ele voltar a fazer a função dele. Então, esses detalhes aí que a gente acaba utilizando nessa parte de trabalho aí de reabilitação neuromuscular, fortalecimento, ganho de força e função, De exercício. A correção. minha estagiária fala muito sobre isso, que ela foi fazer o mesmo curso que eu fiz no mesmo lugar, né? Não vou dizer onde foi. E ela estranhou muito que não tem correção de exercício. Se o joelho tá para dentro, eles deixam o joelho ficar para dentro, né? Mas, né, é coisa da educação física. A gente é extremamente periodizador, né? A gente gosta do trabalho organizado, né? Opa. Então,
Essa parte de detalhamento, periodização que a gente faz, que a gente sempre traz para o nosso trabalho, são alguns diferenciais que às vezes parecem detalhes pequenos, mas que na prática trazem um resultado muito grande. E é aquilo que eu sempre digo, quando a gente entrega o resultado para o aluno, o aluno tem uma dor, e eu não sei se isso acontece contigo, mas comigo acontece bastante. Aquele aluno que chega lá e diz assim, então, mas é que eu tenho que cuidar porque, sei lá, eu tenho uma dor sei, na lombar. Vai mesmo, quanto tempo dói? 10 anos. Aí tu vai lá, dá Os uma crônicos, né? analisada, vê o aluno se movimentar, às vezes poucos movimentos, às vezes poucas aulas, a gente acha onde algumas possibilidades de qual que pode ser o problema que está dando aquela dor, e a gente vai trabalhando naquilo com alguns detalhes específicos e resolve a dor daquele aluno, daquele cliente. Cara, aquele cliente ele nunca mais te abandona, ele vai ficar lá para sempre, tá ligado? Tipo, eu já mudei de academia, eu já mudei de estado, e a galera vem de Porto Alegre para cá para treinar comigo. A galera que treinava comigo lá segue fazendo consultoria comigo. A galera que entra aqui, tanto para treinar comigo, quanto para treinar com a minha equipe ali na academia, que segue a mesma metodologia, os mesmos detalhes. Eu faço o treinamento de todos os professores e as periodizações, a grande maioria passa por mim. É, Cara, eles treinam e resolvem aquelas questões que incomodam eles às vezes há muito tempo e que eles nem achavam mais que tinha conserto. E eles nunca mais vão embora. Então, assim, as nossas agendas são lotadas. A Fran, ela tem que negar cliente em Porto Alegre, porque ela não tem mais onde socar aluno no estúdio. Inclusive, está mudando agora para um prédio maior, né? A gente tá organizando treinamento físico, né? Que o pessoal quer, o pessoal gosta, né? De pegar peso, de agachar e tudo mais. E o Pilates, ele tem outra vibe, né? Uma vibe mais calma, mais sem respiração, mais tranquila, né? E a gente vai mudar e colocar Introduzir agora aos o poucos. treinamento físico. Vamos ver como é que vai ser, né? Tô aqui conversando com o Matheus para ver que linha que é. A minha cabeça tá totalmente Pilates, né? Tem A que gente abrir os horizontes. tava treinando ali e ajustando como é que a gente faz ordenamentos, periodizações mais voltadas para força, como é que a gente vai saindo daquele processo do processo de não estou mais com dor e estou começando a trabalhar com sobrecargas mais altas. Então a gente estava ajustando isso ali Alto até rendimento, essa né? parte mais voltada para alto rendimento, mais força, mais performance. Até a gente estava mostrando ali a parte de a ordem que a gente usa ali na academia, das liberações, mobilidade, flexibilidade, ativações, treino, aqueles que a gente está falando, aqueles detalhes ali que a gente olha nos movimentos e que às vezes a gente consegue ajustar dependendo, né, do movimento e do biotipo da pessoa. Aquela coisa de pés mais afastados, pés mais juntos, forçar mais joelho, barra mais alta, barra mais baixa. A gente fez os agachamentos até ali, né? A gente deu uma ajustada na barra, Ah, conseguiu descer bastante mais, né? muito, muito diferente, é surreal. Cara, um detalhe, assim, a gente baixou 2 centímetros, 2,5 centímetros a barra, Não. conseguiu usar muito mais o quadril, desceu, estava chegando ali em 90 graus, conseguiu quebrar o paralelo e em 3, 4 séries ele já estava readaptando o movimento, descendo bem mais. Ficou muito melhor. Esses detalhes aí bem Tem que ter interessantes. um acompanhamento, né? Todo mundo tem que ter, não adianta. É, Querer fazer as coisas sozinho. até eu já falei isso também em lives, quando eu vou competir, quando eu vou fazer as minhas reabilitações. Eu trabalho com rendimento, trabalho com performance, trabalho com reabilitação. Hoje em dia eu tenho a Milene ali na academia que me ajuda com as minhas reabilitações, me ajuda a fazer a minha própria consultoria e diagnóstico de padrão de movimento, né? Eu já me uso como cobaia para ir treinando ela, mas quando eu não tinha, tinha os meus mentores lá, mandava vídeo, fazia chamada de vídeo, tanto para reabilitação, quanto para análise de padrão de movimento, quanto para Inclusive, a Milene performance. está se tornando uma especialista em reabilitação, como Inclusive, a você. Milene tá aí já bem avançada nessa parte de reabilitação, joelho, Pois é, né? É o que quadril, eu digo. lombar. Às vezes as pessoas ficam dizendo, ai, mas é que tu não pode trabalhar com Pilates porque Pilates é fisioterapia. Não, eu posso trabalhar com Pilates até porque se o aluno tá lá dentro da academia, eu duvido que ele não
tem uma dor crônica. Todo mundo tem uma dor crônica. E daí tu não vai trabalhar com esse aluno que tem uma dor crônica dentro da academia? Não vai. Não. Tem como, né? Tu vai ter que trabalhar com um aluno com dores. Ele não vai ficar pra sempre fazendo só fisioterapia. Ele vai fazer um treinamento mais forte também, né? Então a gente tem que aprender, o profissional de educação física, ele tem que aprender a lidar com pessoas que têm lesões. Lidar com intervenção em saúde, que é a nossa área da saúde, na verdade, né? Eu até nem vou falar mal, porque eu adoro quando os profissionais de educação física não trabalham com dor, porque eles mandam todo mundo para mim. Só que agora que eu já não tenho mais horário nem de personal, eu já não estou mais sendo horário para atender com a equipe da academia e não acho pessoal qualificado. Agora estou dando curso para ensinar a galera a fazer o que eu faço e botarem na agenda também. Não, e Para fora... acabar com essa coisa de não trabalho com gente com dor, e né? fora que dá pra fazer um trabalho conjunto, quando ele sai da fisioterapia, passar para ti todas as informações do que aconteceu, do que foi feito, pro aluno não chegar perdido, porque o aluno ele nunca chega com as informações completas. Não. Eu fazia tal coisa, mas pra que servia isso, ele nem sabe. Inclusive, isso aí de rixinha de fisioterapeuta com profissional de educação física, eu acho a maior E ao palhaçada contrário da também, face né? O da pessoal da terra. educação física. Também. Dos dois, né? Das duas partes. Eu tenho fisioterapeutas incríveis e quando eu preciso deles, eu vou lá sim e faço a minha fisioterapia. Exatamente isso. Trabalho ali hoje. Hoje em dia eu trabalho exclusivamente com a Fernanda Hackenhardt, todo mundo sabe. E nós trabalhamos juntos. Clientes que eu estou atendendo, alunos meus, eu mando para ela para fazer parte de trabalhos que eu tenho certeza que ela vai fazer melhor do que eu. Assim como ela me manda clientes e pacientes dela lá que estão em um certo nível que eles precisam iniciar a parte de treinamento, precisam iniciar o trabalho com peso, porque senão não vai vingar, não vai ficar estagnado. Tem algumas coisas que não são da reabilitação, principalmente, que elas não são aquela coisa de isso aqui só o fisioterapeuta vai fazer, ou só o profissional de educação física vai fazer. A gente tem áreas específicas e chega a um certo ponto da reabilitação que é importante fazer a parte da fisioterapia, milhões de métodos para isso, de liberação, agulhamento, ventosa e milhões de métodos de manipulação, na verdade, que a Fernanda faz alguns que eu nem conheço. Inclusive, ela usa em mim algumas vezes que eu fico, tipo assim, tá, e aí, agora me explica o que foi isso que tu fez para eu entender. E aí o aluno chega organizado, tu fortalece o que ele organizou e deu. E quando eu vou mandar para ela, eu já falo, posso mandar já para físio, o que a gente está fazendo, o que eu estou vendo, o que tu está sentindo e tal, e ela a mesma coisa. E quando o aluno vem para mim ou vai de mim para ela, já vem com aquele relato e aquele relatório do que foi feito e o que precisa ser feito. Então, assim, tem que reforçar tais músculos, tá com uma diferença grande de mobilidade e flexibilidade aqui e lá. Então a gente já passa isso um para o outro para fazer um trabalho mais eficiente, né? Então, um profissional que não tem agenda cheia, que reclama, que não tem alunos, é porque ele não está resolvendo dores? É porque ele não está entregando resultado para o aluno. O profissional que não está com a agenda cheia é porque ele não está entregando o resultado que ele se propõe. Então, assim, o cara que trabalha com dor, ele tem que entender de padrão de movimento, ele tem que entender de biomecânica, ele tem que entender de cinesiologia, ele vai ter que entender... ele vai ter que entender, que o Bruce está correndo aqui, ele vai ter que entender como fazer as progressões dos exercícios. O cara que trabalha com hipertrofia, ele vai ter que entender como periodizar o treino na parte mais voltada para força, na parte mais voltada para cutting, onde ele vai ter que botar mais intensidade, onde ele vai ter que botar mais volume no treinamento. O cara que trabalha com emagrecimento, ele vai ter que entender de fisiologia. Então, não assim, existe receita de bolo, não existe receita Às de bolo. vezes acontece de o aluno chegar, é assim que tu trata uma hérnia de disco. Aí passa pro aluno e às vezes não vai funcionar aquilo dali. Então tu vai ter que fazer outras coisas, tentando outros métodos, estudando aquele padrão de movimento, vendo se não é em outra região que ele tá com problema. Tu não pode focar somente ali naquela região da lombar, que eu tô com uma dor, quando vê aqui é o quadril, quando vê é o pé, quando vê tu tem que organizar ele todo antes das outras partes, para depois ele parar com aquela dor na lombar. Eu vejo muitos lugares de pilates
fazendo receita de bolo e os alunos não melhorando. Ah, mas eu só sei fazer isso, foi isso que eu aprendi. Quando tu estuda cinesiologia e biomecânica, tu estuda o corpo da pessoa, então não é uma receita de bolo. Se tu é especialista em cinesiologia e biomecânica, Tu vai entender a origem. tu vai entender que a origem não é sempre a mesma. Então assim, um exemplo clássico, a pessoa tem a lombar ferrada ou tem uma hérnia de disco, enfim, e a pessoa fica lá mexendo no quadril, mexendo no quadril, mexendo no quadril, e o quadril é um sintoma, o problema está num pé chato com um colapso de tornozelo, que causa um valgo que faz um glúteo não funcionar direito e tem uma hiperatividade, uma facilitação absurda de um adutor, por exemplo, ou de um tensor da fascia lata, que desestabiliza esse quadril e que gerou uma lesão, uma hernia de disco, uma protusão, um desgaste ou um deslocamento de vértebra, e tu vai passar o resto da vida tratando o sintoma do quadril, tu resolve a dor e o quadril do cliente numa semana, 1, 2 semanas depois está igual de novo e não vai resolver o problema nunca. Que Porque tu nem tá eu tratando um mexendo o pé sintoma. hoje. Ah, para de mexer o pé. Nem era o meu pé o problema no agachamento. Então. E aí a gente tem que ver que, por exemplo, no caso, um pé mexendo é porque tem alguma coisa que está desregulada ali fazendo esse pé mexer. Então a gente vai lá na origem do problema e resolve e o pé para de Devia mexer. ter gravado aquilo. É que foi muito espontâneo, né? A gente estava mandando ali, na verdade, um treininho de não, pô, ela vai competir no sábado, então não dá para chumbar de peso. Então é aquela coisa de vamos botar um bom padrão de movimento, vamos trabalhar o movimento, tecnicalizar, ver se está tudo enquadradinho, dirigir como tem que ser. A gente já resolveu alguma coisinha ali que talvez pudesse interferir no campeonato, que agora a gente tirou do caminho. Então, esse tipo de coisa, acho que é o que eu mais gosto de fazer, é aquele detalhe do detalhe do detalhe que a gente resolve ou evita alguma coisa com uma coisinha ali que, né, é relativamente simples, mas que só a gente que viu, né? Isso aí é extremamente gratificante. Então, qual que seria a mensagem para a gente encerrar para as pessoas profissionais de educação física que estão começando, o que eles precisam fazer para se destacar? Como você se destacou? Então, Vocês se destacaram, né, na área de vocês. no meu ponto de vista, é aquilo que eu falei, né? Se tu vai atuar em determinada área, foca naquilo, estuda, entende o assunto e entenda como tu tem que identificar os padrões necessários para entregar o resultado ao qual tu está te propondo. Então, como ele disse, emagrecimento. Cara, tu vai ter que entender de fisiologia. Hipertrofia, tu vai ter que entender de periodização. Reabilitação, tu vai ter que entender muito de biomecânica, de cinesiologia, para entender os padrões de movimento e interpretar o que está gerando aquela dor, o que gerou aquela lesão e não o sintoma. Então, assim, estuda aquilo que tu precisa realmente para te tornar um especialista naquela área de atuação que tu está te propondo a trabalhar. No meu ponto de vista, isso é o que vai te entregar um diferencial, um resultado, uma agenda lotada, escolher aonde tu vai dar aula, escolher o quanto tu vai cobrar, escolher quem tu vai atender, fazer, desenvolver às vezes o teu próprio método de trabalho. Isso para mim é a parte que eu, sinceramente, mais sinto orgulho assim no meu trabalho, é ter desenvolvido um método que eu consigo realmente entregar resultado, realmente me especializei para aquele resultado que eu me proponho. Tanto que, como eu já disse mil vezes aqui, esse tipo de trabalho aqui eu não faço, esse tipo de trabalho aqui é basicamente a minha especialidade, basicamente faço isso aqui. Então, não me meto onde eu não sei, não fico fazendo de conta que eu entendo de tudo, porque eu não entendo. Trabalho realmente com padrão de movimento, reabilitação, performance esportiva, que é biomecânica, é cinesiologia, é padrão de movimentos. No meu ponto de vista ali, gente, invistam no mercado do Pilates, pessoal da educação física, vamos lá, a gente é muito bom nessa área, a gente tá trabalhando estagnado na academia muitas vezes e tem ali um mercado bombando, as pessoas estão doentes, elas estão cheias de hérnia, vamos lá que a gente tem conhecimento para aplicar. E a gente vai conseguir
entrar muito mais dentro dessa área aí e ajudar muitas pessoas, porque o nosso conhecimento da educação física, ele é muito grande, ele vai muito além de hipertrofia, ele vai muito além de pegar peso. Vamos aliviar a dor das pessoas lá. Eu espero que mais pessoas estejam comigo para a gente criar aí essa onda dos educadores físicos trabalhando com o Pilates. E estudem muito a reabilitação para alívio de dores, hein? Porque vai ser o diferencial no trabalho de vocês no futuro. Porque as profissões de hoje em dia, principalmente esse home office, vai dar muito Tá quebrando problema as pessoas. ainda. Vai dar muito problema e vai ser um mercado muito bom pra gente trabalhar. É muito Infelizmente, bom por um né? Mas vai lado, ser por muito outro, bom pra gente muito trabalhar, tá? Então é isso. Coloca fala o seu Instagram, a gente vai colocar também. Eu vou O marcar Instagram aqui. para as pessoas. Inclusive já tá lá nos meus stories 2 vezes já, e vai estar Isso mais esse aí. final de semana. Sigam lá a página do estúdio More Balance, tá? E logo a gente vai ter um curso aí pro pessoal da educação física bem voltado e o pessoal da fisioterapia também que quiser se inserir. Vai ser muito bom lá receber vocês, ensinar um pouquinho da metodologia ali que eu desenvolvi junto com a educação física dentro do Pilates, tá? Muito obrigado por terem participado aí, pessoal. Uma boa noite, espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí e desejem aí, torçam pela Fran. Sábado, vamos lá. Sábado vamos esmagar umas pintas lá no campeonato. Abraço! Os!